Que loucura, meus amigos. Que loucura. Que é isso? Que é isso? O Vasco hoje deve ter infartado aí uma galera. Uma galera não deve ter aguentado aí esse fim de jogo, essa disputa de pênalti do jeito que foi, esse sofrimento, e um sofrimento totalmente desnecessário, né? Acho que esse que é o ponto. Sofrimento totalmente desnecessário. É claro que, tô feliz com a classificação, mais aliviado do que feliz. Acho que esse é o sentimento. Mais aliviado do que feliz com essa classificação do Vasco. É claro que, quando você passa nos pênaltis, aquela emoção, do jeito que foi ainda. Então, o Vasco ficou por aqui de ser eliminado. Então, dá aquela adrenalina, aquela euforia, mas não pode, né? Do jeito que foi, não pode. O que o Vasco transformou um jogo ganho, um jogo fácil, numa quase eliminação, tenho certeza que o Fernando Diniz vai chamar a atenção, e com razão, tem que chamar a atenção, porque o Vasco ficou por aqui de um vexame hoje em São Januário. Seria um vexame hoje ser eliminado, e o Vasco por aqui não teve esse vexame. O Léo Jardim salva o Vasco de um vexame hoje em São Januário. Então, é claro que é comemorar a classificação. Eu vou comemorar a classificação. Tô aqui, tô tomando uma cervejinha aqui. Ainda tô aqui em São Januário, tô no estúdio da Colina aqui, estúdio aqui dos meus amigos. Vou gravar esse vídeo, vou descer, a galera tá fazendo um churrasco ali. Vou ficar ali no churrasco, todo mundo feliz com a classificação do Vasco. Vou comer meu churrasco, tomar minha cerveja. Mas aqui no vídeo a gente não pode deixar de pontuar o quão desnecessário foi o sufoco que o Vasco fez seu torcedor passar hoje em São Januário. O Vasco começa bem a partida, no Expresso, que é outro canal que eu faço com os amigos, no pré-jogo. Eu entrei um pouquinho antes da bola rolar. Aliás, eu entrei, era 5 da tarde mais ou menos, no início do pré-jogo, e todo mundo tava falando, não, vai ser fácil, o Vasco vai amassar o Operário, etc e tal. E eu, no pré-jogo, falei, olha, tem que ter cuidado, tem que ter muita atenção, não pode achar que é favas contadas, porque esse time do Operário vem bem na Série B, 3 vitórias seguidas, 4 jogos sem vencer, 4 jogos sem perder, 5 jogos agora sem perder, a equipe do Operário. Então não era uma mamão com açúcar, né? Igual todo mundo estava achando. Se o Vasco bobeasse, ia ter dificuldade. E aconteceu isso. O Vasco começa bem a partida, tendo controle, dando a impressão que, cara, daqui a pouquinho o gol vai sair e o Vasco vai administrar ainda mais esse jogo, porque aí o Operário vai se jogar, vai ter que se lançar em busca do empate, e o Vasco vai matar esse jogo aí brevemente. O Vasco consegue fazer 1-0 no fim do primeiro tempo, um gol para dar uma tranquilidade, né, na segunda etapa. Gol todo construído pelo Ryan, ele rouba a bola, ele ganha na velocidade, ele chuta, o goleiro falha, né, o goleiro do Operário. O Vasco faz 1-0 com 40 do primeiro tempo, vai para o intervalo com esse 1-0. E aí, o que se desenhava era, o Vasco vai matar esse jogo aí no segundo tempo em breve, vai fazer 2-0 e vai matar esse jogo. Mas o tempo foi passando, o Vasco teve oportunidade de matar o jogo, mas não conseguiu. E aí, jogo de Copa, jogo mata-mata, quando vai chegando o tempo final, naturalmente quem tá perdendo vai pro tudo ou nada, vai se lançando, e quem tá vencendo acaba recuando, né? Acaba tentando segurar ali o resultado. O que me incomodou no Vasco é que o Vasco, na parte final do jogo, o Vasco não conseguiu ficar com a bola. O Vasco não conseguiu ter o controle da bola em momento nenhum. O Vasco, ainda mais com o Diniz, a gente espera isso, né? Que o Vasco tenha o controle, que o Vasco troque passes, mas o Vasco, não sei se nervosismo ali, de fim de jogo, o Vasco não conseguiu ficar com a bola. A bola só ficava com o Operário, e aí era chuveirinho toda hora. Daniel Amorim perdeu umas 3 ou 4 chances. Léo Jardim fez umas 2 ou 3 defesaças, salvando o Vasco ainda no tempo normal. E o Vasco não conseguia ficar com a bola. O time do Operário, dava para ver que se o Vasco forçasse um pouquinho, o Vasco ia conseguir matar esse jogo, mas eu acho que em certo momento faltou perna também para o time do Vasco. O time do Vasco se mostrou cansado. O Vasco jogou sábado, né? E um jogo muito intenso contra o Fortaleza. Acho que chegou um momento que o time do Vasco cansou e não estava conseguindo mais sair dessa pressão, desse sufoco da equipe do Operário. E aí, antes de eu falar do gol, né? Na última bola, né? Para dar esse sufoco danado na gente. Mas antes de falar do gol, falar um tópico à parte aqui do Lloyd Augusto, né? Que ele entra na segunda etapa exatamente para ser esse desafogo, né? Ele entra na parte final para ser esse desafogo de o Vasco tentar segurar a bola lá na frente, de ter uma velocidade para escapar ali no contra-ataque, já que a bola só ficava com o Operário, era pressão. O Lloyd entrou para isso,
Acho que em certos momentos ele até conseguiu, ele conseguia um drible, conseguia ir para cima, conseguia aliviar ali de certa forma, mas é um jogador muito displicente, muito displicente. Por sorte, para ele, para a sequência dele do Vasco, por muita sorte, o Vasco não foi eliminado hoje, porque se o Vasco é eliminado hoje, o Léo de Augusto não ia ter clima mais para vestir a camisa do Vasco, porque ele não se comportou como um jogador profissional. Não deu a devida importância que o jogo tem. Em certo momento, tentando dar elástico. Acho que até no lance do gol, ele perde a bola no início da jogada. Então, assim, muito displicente, muito desligado. A gente vê que ele perdia a bola e voltava trotando. Parece que ele não tem noção ainda de onde ele está, da camisa que ele está vestindo, onde ele está jogando. Ele não tem a noção dessa responsabilidade que é vestir a camisa do Vasco. Então, assim, uma partida muito displicente de um jogador preocupante, cara, que o Vasco fez um investimento e é um jogador muito preocupante mesmo. O comportamento dele hoje, num jogo de mata-mata, de uma decisão de Copa do Brasil, partida decisiva, ele não pode se comportar do jeito que ele se comportou. Foi assim, constrangedor. Por sorte dele, o Vasco classificou, que se o Vasco é eliminado, não ia ter mais clima para ele vestir a camisa do Vasco. Enfim, aí o Vasco ali na última bola, né, cara? Na última bola, um castigo pra nossa torcida. Na última bola, cruzamento na área, a gente leva o gol de cabeça. O Vasco tava pedindo pra levar esse gol de cabeça, né? Na jogada aérea, o Vasco tava muito mal, não conseguia ganhar. E, enfim, na última bola, gol dos caras, e aí vai pros pênaltis. E esse sufoco, né? Ainda bem que temos o Léo Jardim. O Léo Jardim até já defende uma ali, colocando o Vasco na frente. Acho que foi a primeira ou a segunda cobrança do Operário, não sei. Não lembro agora, ainda estou na adrenalina, mas o Léo Jardim defende. Depois o Vasco perde uma penalidade com o João Vitor, né? Bateu muito mal, meia altura. Bateu muito mal o João Vitor. E aí vai empate. Na última cobrança do Vasco, o PH também bate mal, o goleiro do Operário defende. E aí o Vasco fica a uma bola de ser eliminado, né? Eu não lembro agora quem foi que bateu pelo Operário, mas se entra ali, se faz, o Vasco estava eliminado, né? O Vasco estava eliminado. E aí apareceu mais uma vez o santo Léo Jardim, que salva o Vasco de mais uma vez ele salva o Vasco de uma eliminação na Copa do Brasil, como fez ano passado contra o Água Santa, por exemplo, né? Salvou o Vasco ali. E hoje ele salva literalmente, porque se a bola entra, o Vasco está eliminado. E aí continua as cobranças. O Lloyd bate, eu acho que a última cobrança do Vasco foi do Lloyd, né? O Lloyd bate a última cobrança do Vasco. Ainda bem que faz. E aí vai para a cobrança decisiva, que aí já é uma pressão gigante em cima do atleta do Operário. E aí ele chuta e o Léo Jardim pega 3, né? Pega a terceira cobrança e salva o Vasco. Classificação totalmente na conta do Léo Jardim. Então, se você chegou até aqui no vídeo, já comenta: eu te amo, Léo Jardim. Obrigado. Deixa aí nos comentários. É isso. Deixa o seu like também. Mais aliviado do que feliz. Eu acho que é esse o sentimento. Tamo junto, tá? Deixa seu comentário. Um abraço. Valeu.